sobe, né, para 5,4 bilhões de reais que oneram as despesas Aí municipais. são 8 bilhões, você somando no que reparte com os estados do município, passa de 10%, que é em torno de 50 e tantos bilhões no ano, não é isso, Alberto? Então vai superar muito. E sobe para 4% apenas em relação ao ano passado. A gente tem um gráfico aqui, você pode ver, da CNM, onde ela mostra aqui que de 2003 a 2008 era um constante crescimento do FPM. Cada ano subia um pouquinho mais. E de 2008 a 2010 foi uma queda, como o gráfico mostra. Aí em 2011 recuperou um pouco, em 2012 voltou a cair. Então isso, se não houver coragem dos deputados federais e dos senadores para fazer a reforma tributária e baterem nessa questão do repasse do governo federal para o governo municipal, a gente vai ver o caos do governo municipal. Anchieta falou aqui das obrigações. Infelizmente, não está sendo observado nem pelo Ministério Público, nem por outros órgãos competentes, a questão da verdadeira competência. Saúde, por exemplo. Qual é a competência, qual é a responsabilidade do governo municipal? Atenção básica. Né? E o governo municipal tem feito a atenção média, né? Complexidade média, que é do Estado, e a complexidade, a alta complexidade, que é do governo federal. Muitas vezes a gente está se responsabilizando aí por cirurgias. Catarata, não vai ser. Aquela que o otorrino geralmente é quem faz. Lábio leporino. Adenoide? A adenoide. Adenoide. E isso onera. A Chita, como médico, sabe que uma cirurgia dessa custa 4 mil, 5 mil reais. Né? Próstata, por exemplo, a gente também tem que ajudar, porque se o município não ajudar, e é quem está direto com o povo ali, não adianta apelar para a fila do SUS, porque só vai ter daqui a 6 meses, um ano. Então é preciso ter essa reforma tributária, é preciso olhar para o ente municipal de uma forma séria. Eu tenho dito que apesar de ter votado nela, em Dilma, eu não tenho concordado com algumas ações de sua gestão, principalmente na questão do repasse. Em setembro do ano passado, ela tinha arrecadado 1 trilhão de reais. No final de julho desse ano, já arrecadou 1 trilhão de reais. Mas quando vai combater a crise, tira do IPI, que afeta diretamente as prefeituras municipais. E impressionante, a CNM fez aqui uma pesquisa com 4.773 municípios. Isso representa 85,8% do total do município. E vejam aqui, 47,8% desses municípios não estão pagando seus fornecedores. Né? 19% desses municípios ainda não conseguiram implantar o piso nacional do magistério. 47% dizem que durante seu mandato tiveram problema com os convênios celebrados com a União, que isso é outro problema, a questão do fechamento de conta. Então, ou se olha de forma séria para os municípios, até mesmo os colegas que estão na reeleição, ou os candidatos que estão pleiteando o cargo de prefeito nos municípios, precisam também ter responsabilidade com isso, porque vão pagar no Agora, o Simpageu tentou contato com a MUP, porque teve aquela reunião dos prefeitos que aconteceu aqui em Afogados. O que é que se encaminhou daquela reunião? Olha, Júnior, começando pelo Simpageu. Fizemos uma reunião há bem pouco tempo, onde Michele esteve presente e constatou lá, dos 17 prefeitos, apenas 5. Alguns justificaram, como Anchieta, que não perde nenhuma reunião e que faz parte da direção colegiada do Simpageu. Carlos Evandro, sempre presente. Marconi não pôde vir, mas é sempre presente porque também está passando por um problema de saúde. Mas na maioria nem sequer avisaram, né, porque não viriam. E isso enfraquece o movimento que o Simpageu quer fazer. Então apelamos para a MUP. A MUP, nós temos informações que 3 meses o presidente não aparece lá. Então é complicado. Quanto? 1 mês? Então eu exagerei aqui na informação que só 60 dias a mais, né? Mais de qualquer forma, repassaram. Mas aí a dosimetria, pouca diferença faz. Ele não era para ter faltado uma semana num momento como esse. Exatamente. Um momento de crise. O
os dados muito importantes que o Alberto levanta aí, o Alberto levantou a questão de receita do governo federal de 1 trilhão. Então vocês vejam aí, né, 1 trilhão, aquele argumento que eu disse, né, porque o governo só conta para divisão do bolo dos estados e municípios, do imposto de renda e do IPI, que faz o quê? O Fundo de Participação do Município e o FPE dos estados. Vocês vejam que esses 50 bilhões, 60, que no máximo o governo, eu acho que esse ano não chega a 55 bilhões, que vai ser distribuído para o município, corresponde a 5% do que o governo federal arrecadou, quando junta todas as outras contribuições. Os 15% que eu falei para vocês, 14, 15% que o município recebe, estão excluídos essas contribuições que entram depois no cálculo. Então o argumento aí que é menos que 5% de toda a receita do governo federal que vem para os municípios. Eu acho isso aí uma agressão ao regime, à federação, ao regime federativo. Então a gente tem que trabalhar, Alberto, que eu acho que é importante essa mobilização, a MUP mobilizar, mas a gente não pode pensar somente, jogar a responsabilidade somente na MUP, tem que juntar com todas as outras unidades e a CNM que está lá. Exato. Inclusive houve um fato recentemente, uma coisa grande, né, de radicalizar o processo. Nós somos 5 mil e poucos municípios, se a gente fechar realmente essa questão e mobilizar, como Anchieta sugeriu na última mobilização lá em Brasília, vai acampar os 5 mil e poucos prefeitos lá na frente do Palácio, para que ela veja que ninguém está contente com essa situação. E mais do que isso, não é só uma questão de vaidade de prefeito, pelo contrário, é uma questão de necessidade do povo. Porque quando a gente corta gastos e deixa de dar alguns exames que nós daríamos se tivesse em outras épocas, deixa de executar alguns serviços que não são essenciais, mas que têm uma certa necessidade para a população, quem sofre diretamente com isso é a população. É o povo quem vai sentir isso diretamente lá no seu atendimento diário com os prefeitos. O Alberto, uma coisa que a gente precisa aí também, vamos dizer, o Alberto falou aí na questão da última mobilização que teve uma proposta de um prefeito da Bahia de fazer um acampamento em frente ao Palácio do Planalto com os prefeitos. E tinha cerca de 300 prefeitos nessa reunião. E quando foi colocada essa proposta, o próprio presidente foi contrário a isso, dizendo que se afastava e tal, e foram votar lá, foram 3 votos. Foi esse da Bahia, eu votei e outro companheiro. Ficou 300-3. Quer dizer, isso foi em março, mais ou menos. E outra coisa, Alberto, nós temos que começar a cobrar dos nossos parlamentares federais, dos nossos senadores, quer dizer, poderiam ter feito um movimento bem mais forte, a questão da distribuição dos royalties de petróleo. O que a gente ia ver para Carnaíba, os cálculos que eu tinha, era 700 mil reais no ano. 700 mil reais no ano, você divide aí por 12, né, já dá 60 mil, 50 e poucos mil reais durante o mês. Isso é importante demais. É um dinheiro que a gente não precisava reduzir seja da saúde, seja da educação, seja do investimento. Então não foi votado o ROI, parece que desapareceu. A força de pressão de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo superou o restante dos estados brasileiros. Isso é uma coisa vergonhosa. É vergonhoso isso. Nossos parlamentares, a gente tem, à medida, Alberto, que a gente faz essa discussão com os nossos parlamentares, quando a gente defende, vem os deputados federais, a gente tem os nossos candidatos, é que eles se posicionem contrário a esse sistema de federação que humilha os pequenos municípios do nosso país, que a gente fica ajoelhado, com o pires na mão, pedindo recurso ao governo federal. Eu acho que está na hora de acabar isso, dar um basta nisso, nós temos a independência e pedir o retorno desses impostos para o nosso povo. Que é injusto, 1 trilhão de reais que recebe a federação, manda 50, 55, 60 para os municípios e fica concentrado. Muito injusto e a gente não pode aceitar mais isso. Eu sempre combatei isso, se olhar aí as nossas discussões, quando eu era presidente da MUP, sempre tratava dessa questão, mas precisa de uma organização maior. E nós, prefeitos, temos que cobrar, à medida que a gente apoia um deputado federal, que é ele ligado lá, ele que vota o que o governo quer, e ter uma mobilização maior, uma organização maior e cobrar para que faça um sistema justo de distribuição dos impostos.